qualidade independe da modalidade. Precisamos discutir a qualidade na educação, independente de ser na modalidade presencial ou na modalidade à distância. E para a gente abrir essa discussão, nada melhor do que falar com quem é referência naquilo que faz. Então, para esse 16º podcast, Gestão do Ensino Superior, o podcast da revista Ensino Superior, a gente tem a honra, a alegria, todo mundo da revista está muito entusiasmado em receber aqui com a gente Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica na FIPECAF, doutora em Finanças pela FGV, professora de mestrado na FIPECAF, convivência em multinacionais como Avon e Unilever nas áreas de compras, logística, vendas e planejamento de demanda. Luciana, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir um pouco de qualidade no ensino à distância, um tema que está muito em alta agora, e espero que a gente possa trocar bastante ideia sobre isso hoje. Então, aqui a gente vai ter mais uma conversa super rica sobre educação superior. E para abrir essa discussão, vamos falar um pouco da sua trajetória, Lu, aquilo que te trouxe até aqui. E, coincidentemente falando, você tem experiências em grandes multinacionais no mercado, Avon, Unilever, e eu também venho da indústria. E uma coisa que aconteceu comigo, Lu, é que quando eu fiz a transição da indústria para a educação, eu juro para você que eu escutei muita gente falando, Dani, agora você vai trabalhar menos. E eu confesso que, assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto eu trabalho agora, porque estar em uma universidade, eu faço parte da Unifeob, é estar, assim, em um lugar vivo como nenhum outro, que, em movimento, que não para nunca, porque é manhã, é tarde, é noite, é final de semana. E o que eu percebi, Lu, é que, assim, realmente, o segmento educacional, ele tem o seu modo operante, né? Então, quais foram os pontos gritantes entre a indústria e o mercado educacional? Realmente, o mercado educacional ele tem mais essa questão filosófica, é um mercado mais orientado para relacionamento, e a questão do time também é uma questão mais própria do segmento educacional. E na tua vivência, nessa transição da indústria para a educação, o que você percebeu assim nesse modo operante? Qual a dor que você identifica, as oportunidades que você vê? Conta um pouco para a gente, Lu. Olha, Dani, acho que em algum momento da minha carreira eu cheguei a pensar também que eu ia trabalhar um pouco menos, viu? Principalmente quando eu estava fazendo a transição. Mas acho que eu sempre tive duas certezas desde o início da minha carreira, né? Que eu gosto muito de trabalhar com pessoas, ter uma equipe, poder aprender, acompanhar a evolução de cada um, e que eu queria continuar aprendendo em meio a um ambiente que fosse desafiador, estar cercada de pessoas que eu admiro. Isso acontece muito no mundo acadêmico, né? Sempre quis muito dar aula. E quando eu estava na indústria ainda, tinha participado de um programa de trainee, que era super concorrido. Então, com 21 anos, 20 e poucos anos, eu já estava ali numa posição que era gerencial. E assim que eu saí da faculdade, eu também entrei direto no mestrado. Queria muito lecionar, mas eu achava que ia demorar muito para eu conseguir estar dentro de sala de aula. Só que logo no início do mestrado, me convidaram para eu dar aula. Comecei num curso de MBA, mesmo novinha, e eu me apaixonei. Então, eu estava ali no final do mestrado, já me perguntando sobre o que eu faria com a minha carreira, pensando em me arriscar um pouco mais, talvez trabalhar um pouco menos, mas pensando em me arriscar um pouco mais na carreira acadêmica. E eu lembro que eu fui, logo no final do meu mestrado, para um congresso em Cambridge, apresentar um trabalho. E aí, Dani, eu voltei decidida da viagem, que eu queria pedir desligamento, tentar um doutorado e usar um pouco do que eu já tinha aprendido em sala de aula, claro, que eu acho que as duas áreas, profissional e acadêmica, não devem ser separadas, mas com essa certeza que eu queria tentar seguir um pouco mais para a área acadêmica. Eu me lembro que quando eu fiz o anúncio, teve um vice-presidente de lá que me falou, Lu, você tem 22, 23 anos, uma carreira promissora aqui dentro, você vai desperdiçar isso mesmo, né? Vai ser muito difícil você entrar no doutorado agora, você é muito nova. Mas eu estava já com a ideia fixa na minha cabeça. Acabei entrando direto no doutorado assim que eu terminei o mestrado. E foi tudo acontecendo muito rápido, né? Eu me envolvi em várias consultorias, em pesquisas, eu fiquei muito tempo em sala de aula, participei de vários congressos. E aí eu recebi uma proposta para voltar para o mundo empresarial, mas era uma empresa de educação na época. Eu fui, e na sequência eu acabei assumindo posições de coordenação, de gestão de ensino à distância, quando o EAD ainda estava bem no comecinho, não tinha evoluído tanto nesse pós-pandemia. E, por fim, a gestão de toda a faculdade agora, né? Então, é engraçado que um dos medos que eu tinha
de perder esse lado de gestão, de lidar com pessoas, ele acabou sendo conciliado com o que eu construí na minha carreira, né? Então, hoje eu estou muito feliz no que eu faço e acho que eu consegui manter essas duas frentes que me guiavam ali no início da minha carreira. Mas eu vejo, Dani, que o universo empresarial ele poderia ganhar muito com a aproximação com o mundo acadêmico. É muito forte em algumas áreas do conhecimento, mesmo na área de gestão e de finanças, que eu atuo um pouco mais fortemente, essa divisão, de olhar para a empresa e para a academia de maneiras diferentes. E isso não deveria existir. Eu sou professora de um mestrado profissional aqui na FPCAF, que em controladoria e finanças, e todos os nossos alunos, eles têm posições executivas de peso nas organizações, mas é impressionante a transformação que essa visão crítica e analítica que você falou que o mundo acadêmico desenvolve, promove neles. Todo orientando meu, quando defende a dissertação, chega no final do mestrado, eles me falam que passaram a tomar decisões de maneira muito mais estruturada e embasada nas organizações. Então, acho que ainda existe esse distanciamento entre teoria e prática, e ele tem que deixar de existir. Em algumas áreas de conhecimento, como é a área de gestão, não faz sentido nenhum, porque a gente prepara profissionais para o mercado, o ensino ele existe para formar profissionais, então a gente precisa ouvir mais o mercado e dialogar com ele. Legal, Lu. E Lu, conta pra gente quais são os diferenciais da FPCAF. A FPCAF é uma fundação criada há 50 anos, inclusive a gente vai fazer aniversário amanhã, no dia seguinte à gravação, vai ter festa. E foi criada por professores do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP. É uma fundação que possui duas grandes áreas, uma área que é mais voltada a consultorias e pesquisas e uma área educacional. Como instituição de ensino, a gente tem muito esse DNA contábil e financeiro, que vem desde a fundação. Nossos diferenciais, Dani, eles são muito voltados à qualidade e à formação de um público mais executivo. Mesmo na nossa graduação, a maior parte dos alunos são profissionais de mercado que buscam uma segunda formação. Isso funciona muito bem para a área contábil, né? Então, a gente costuma brincar aqui que não somos uma facul, a gente tem um ambiente que propicia muita troca de conhecimento prático, discussões de temas relevantes, mas é uma faculdade que ainda tem esse viés um pouco mais executivo, e mesmo aqueles alunos de primeira graduação que se juntam a nós, eles buscam mais esse ambiente. Então, eu diria que esses são os nossos diferenciais hoje, e sempre pensando muito nessa questão de qualidade, no ensino presencial e no ensino à distância. Hoje, né, a FPCAF é uma referência realmente em qualidade naquilo que ela se propõe a fazer, no nicho que ela se propõe a atuar, e dentro da linha de que aquilo que nos trouxe até aqui não garante o nosso sucesso daqui para frente, conta para gente o que vocês precisaram abrir mão enquanto instituição para vocês continuarem evoluindo. Hoje tem um movimento de expansão de EAD no Brasil, que vem sendo muito discutido, né? E é um movimento que pressionou muito as mensalidades dos cursos para baixo, a gente sabe disso. Pelos últimos números que eu olhei, aproximadamente 80% das instituições de ensino privadas têm até 3 mil alunos, mas as instituições privadas de grande porte, falando daquelas que têm mais de 20 mil alunos, elas são responsáveis por 65% das matrículas de ensino superior. Então, é um mundo que está muito concentrado, a gente tem uma concentração de um mercado muito grande. E é difícil competir, é difícil pensar em expansão quando a gente tem players de mercado que têm muito mais condição de investir do que nós que somos uma fundação, que não tem fins lucrativos, são propostas muito diferentes de negócios. Nós já chegamos a discutir internamente muito sobre a possibilidade de expandir nossos cursos, pensar nas áreas de negócios como um todo, porque olhar para finanças e contabilidade são áreas de conhecimento essenciais em qualquer empresa, então essa discussão já existiu aqui dentro, mas nós decidimos que tem que existir um foco naquilo em que a gente é bom. Então, eu diria que nós abrimos mão de ser uma faculdade que briga para ser maior, que busca essa expansão, para ser uma faculdade de nicho, com cursos que são especificamente nas áreas correlatas a finanças e contabilidade. E também um outro ponto que é o público. Nós temos muita clareza hoje que os nossos alunos eles têm um perfil executivo, e mesmo os alunos mais jovens que buscam a FPCAF para uma primeira graduação, eles querem esse ambiente que tem um viés mais prático, querem discussões mais maduras, querem respirar esse ambiente profissional.
A FPCAF tem executivos que constroem conhecimento prático contábil em grandes empresas, então esse ambiente ele existe. E o pessoal que vem para uma primeira graduação acaba interagindo com essas pessoas e é muito bacana também, né? Mas a FPCAF não tem atlética, a FPCAF não vai para os jogos universitários, então a gente tem esse público bem desenhado, mas com isso, claro, a gente abre mão de um público que é potencialmente grande, que é o público jovem, que busca mais esse ambiente universitário. Na época que eu era coordenadora, eu ia muito em escola, conversar com os alunos que estavam se formando no ensino médio, e a gente percebia que o que nós íamos oferecer para eles, até pela nossa história, não era o que eles iriam buscar. Lógico que tem alunos de primeira graduação, como eu falei, que querem esse ambiente, mas normalmente é um pessoal que já está com uma ideia de carreira muito bem definida, que conviveu ali num ambiente, ou em casa, ou com amigos, já sabe muito bem o que quer, não é a regra para quem está começando numa carreira. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou. E eu tenho muita clareza hoje, Dani, que parte da construção de programas educacionais de qualidade vem desse alinhamento, né, do potencial que a gente tem como instituição de ensino, o que a gente pode oferecer com qualidade para o aluno e o que os alunos buscam, né, o que está atraindo os alunos para essa instituição. Então, é saber que você vai oferecer para o público algo que é realmente aderente à sua proposta. Esse alinhamento hoje faz com que a nossa evasão seja mais baixa, que a gente tenha uma procura que ela é constante e que os indicadores de qualidade, eles reflitam bem essa estratégia. Então, a maior parte das nossas matrículas, por exemplo, ela vem, quase metade, vem de indicações ou de ex-alunos. Porque a maior parte já teve um contato com a FPCAF, conhece a FPCAF, entendeu que a gente entregou algo que se propôs a entregar e quer continuar com a gente. Então, são, acho que, boas referências que a gente consegue manter tendo essa estratégia. Mas, para isso, a gente abre mão de ser uma faculdade grande para ser uma faculdade de nicho, entendendo muito bem o que a gente pode oferecer e focando nisso. E muitas vezes, Lu, eu vou chamar a atenção para 2 pontos que você trouxe, porque muitas vezes o abrir mão de ser uma faculdade grande para ser uma faculdade de nicho significa conferir longevidade para o negócio, porque tem algumas decisões que a gente toma, que a gente tem ali o resultado no curto prazo e no médio, mas são resultados que não se garantem no longo prazo. E realmente esse é um podcast, um canal que a gente se propõe a promover conversas, discussões para os dirigentes das instituições. E todo dirigente tem que ter muito clareza da estratégia a ser seguida. E estratégia, um outro jeito da gente falar sobre o que é estratégia é a coragem de abrir mão. Abrir mão de todas as oportunidades legais que vão surgindo todos os dias para você dizer sim e se manter fiel na direção, na tua visão de futuro. Então, muito legal você ter trazido isso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que eu acredito que, assim, uma das perguntas, né, que tira o sono dos dirigentes é como conferir longevidade para as instituições. E realmente você traz a questão da estratégia do nicho, e tem o Daniel Quintana, Lu, não sei se você conhece o Daniel é um mega profissional, ele é colunista da revista Ensino Superior, inclusive no podcast anterior com a Séries Murá, da UNDB, a gente falou muito do Daniel. O Daniel, ele traz uma perspectiva de longevidade, que é uma perspectiva muito bacana, né? A maioria dos pesquisadores diz assim, se você quer conferir longevidade para a tua instituição, ou você nicha, ou você acaba sendo adquirido por um grande grupo. Então, ou você nicha, ou você acaba sendo adquirido por um grande grupo, ou você se propõe a ofertar para a massa. Mas o Daniel, ele traz a perspectiva de você ter uma estratégia orientada para a trabalhabilidade. Olha, se a tua instituição ela se propõe a comunicar a trabalhabilidade, o impacto do estudante no mercado de trabalho, essa questão da ascensão profissional, também é um caminho para conferir longevidade para as instituições. E aqui eu acredito que a gente tem a genialidade do e não a tirania do ou, né? Nichar e também ter essa orientação para a trabalhabilidade, já que, olha que bacana que você colocou, os profissionais que escolhem pela FIPECAF já têm um posicionamento realmente forte no mercado de trabalho, principalmente para os programas de pós-graduação. Então, muito bacana essa questão do nicho, da estratégia, da coragem de abrir mão. E nesse contexto todo que a gente vive, nesse contexto que nos faz fazer escolhas corajosas todos os dias, Lu, como que você avalia
essa crescente da educação à distância. O que você, enfim, poderia trazer para a gente enquanto tendências, enquanto regulação? Eu acho que depois da pandemia, mesmo aqueles que tinham uma certa ressalva em relação à modalidade, eles foram expostos no ensino remoto por uma questão emergencial. Então, tanto alunos quanto professores experimentaram o EAD. Experimentar essa modalidade quebrou um pouco de um preconceito que existia, ainda existe, mas acho que era muito mais forte. E todos perceberam que pode ser bom ter flexibilidade, ter mobilidade para estudar, tem oportunidade ali. Aqui nós tivemos um movimento de alunos no início da pandemia que não queriam de jeito nenhum fazer as aulas online. E eu falava para o pessoal, está tudo fechado, não tem condição da gente manter as aulas presenciais, e não é porque a gente não gostaria. E isso em uma instituição de ensino que já tinha um EAD com nota máxima, indicadores de qualidade. Então, não era um EAD que tinha uma perspectiva negativa por parte dos alunos, mas eles não queriam experimentar a modalidade. E quando a pandemia acabou, esses mesmos alunos não queriam voltar. E isso aconteceu também com vários professores nossos da casa. Então, eu acho que o problema desse movimento todo é que muitas instituições acabaram utilizando o ensino à distância como uma estratégia de crescimento a baixo custo e oferecendo cursos a preços muito baixos. Isso prejudica essa reputação, que já era um pouco ferida no ensino à distância. Você teve uma expansão absurda de cursos que, em sua maior parte, tem apresentado um desempenho muito ruim em alguns indicadores de qualidade. Haja vista o que aconteceu recentemente com o ENAD, está sendo muito discutido, e isso preocupa, né? Então, eu acho que existe ensino à distância de qualidade, mas tem muitos cursos ruins mesmo sendo ofertados, sem uma estrutura adequada. O MEC, claro, tem sinalizado que vai frear essa expansão em resposta a essa preocupação com qualidade, porque é um desempenho muito ruim nessas avaliações. E acho que agora é o momento de refletir sobre quais são as maneiras mais adequadas de regular e de avaliar a modalidade, porque muita coisa aconteceu. E nesse bolo tem cursos que realmente se propõem a fazer um investimento em qualidade, em pessoas, e oferecer cursos com projetos pedagógicos muito bons. Mas tem muita coisa que precisa ser revista no mercado. Então, acho que essa expansão ela aconteceu de maneira muito rápida, até porque existia uma abertura de mercado maior do que antes, e agora a gente precisa dar um passo para trás e entender muito bem o que está sendo ofertado e como que a gente vai monitorar e regulamentar isso. Bom, e aí a gente entra na questão que diploma ruim não abre portas. E quais as dicas que você daria para um estudante que tem que tomar a decisão e escolher a sua universidade, a sua faculdade? Então, o que um estudante precisa avaliar nesse momento de escolha, seja na modalidade presencial ou na modalidade à distância? Acho que existem várias combinações de EAD hoje. Falar de EAD é complexo, né? Tem um EAD que é síncrono, que tem aulas ao vivo, tem o EAD assíncrono, que tem aulas gravadas, tem a combinação dos dois. E existem cursos com controle de frequência, cursos mais flexíveis. Então, tem um mundo de possibilidades de combinações para serem observadas no ensino à distância. Então, acho que no EAD, o aluno ele precisa avaliar o que cabe na rotina e no seu perfil de estudo. Por característica, eu acho que o EAD ele exige uma maior autonomia e disciplina do que os cursos presenciais. O aluno precisa caminhar um pouco mais sozinho. Mas ele também possibilita uma mobilidade e uma flexibilidade que a gente experimentou muito na pandemia. Experimentou com home office, experimentou com ensino. Então, é importante pensar na rotina, nas ferramentas de interatividade que são oferecidas pelo programa, que no fundo é como que a gente tenta, via tecnologia, quebrar essas barreiras e aproximar um pouco do ensino presencial do ensino à distância. E também depende muito da área de estudo. Eu acho que as propostas dos cursos em diferentes áreas de estudos são um objeto que a gente tem que olhar com muito cuidado quando está escolhendo um programa. E em cursos presenciais, acho que são válidas análises que muitas servem para o EAD também, mas olhar a reputação da instituição de ensino, o perfil e as metodologias que são adotadas no curso, o corpo docente, indicadores de qualidade da instituição de ensino e do curso, ENAD, nota de autorização, de reconhecimento, e alguns indicadores que são válidos para a área de atuação. Então, a gente consegue pensar fácil na OAB para direito, no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade para contábeis, qual é o percentual de alunos que saem da instituição e conseguem aprovação
desses exames. Acho que é um bom indicador de como que a empregabilidade do curso está se dando. E, claro, pesquisar um pouco do que está acontecendo com os egressos desses cursos, onde essas pessoas estão, elas estão no mercado de trabalho, estão gerando conhecimento, conseguiram, né, uma empregabilidade satisfatória. São aspectos importantes para a gente considerar. Então, primeiro a decisão da modalidade, o que cabe dentro do perfil de cada um, e qual que é o teu objetivo profissional e como que isso vai se encaixar na oferta do curso. Perfeito, Lu. E conta pra gente como que vocês fazem a gestão da evasão na instituição onde você atua. Evasão é um tema bom para a gente falar, né? Na FPCAF, a nossa evasão é bem mais baixa que a média nacional. A gente tem um problema sério de evasão no ensino superior hoje. A gente tenta ter uma política de evasão bem preventiva, trabalhar mais na prevenção. Porque quando um aluno solicita o trancamento, ele provavelmente já foi perdido no processo formativo. Muito provavelmente ele já tomou a decisão antes. Ele vinha dando diversos sinais para a instituição que não foram ouvidos. Então, nós temos uma atuação muito próxima dos professores, dos coordenadores com os alunos. Essa proximidade, eu acho que ela faz muita diferença. Mas, além disso, a gente olha constantemente para algumas informações que nos permitem ações preventivas. Porque quando a gente olha para uma instituição de ensino pequena, é muito mais fácil você manter essa proximidade. Quando eu começo a escalar, tem muitos alunos, eu preciso de tecnologia para ajudar a enxergar com quem que eu preciso falar, para quem eu preciso dar um pouco mais de atenção. Vou precisar de tecnologia para isso. No nosso caso, a gente ainda consegue ter uma proximidade muito grande, mas em instituições maiores, eu entendo que a tecnologia tem um papel muito importante nesse papel. Então, a gente olha constantemente essas informações, por exemplo, frequência. Se um aluno faltou, se ele não acessou o ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos fazer uma intervenção preventiva, a gente vai entrar em contato com ele. Se o aluno está inadimplente, se ele está com dificuldade de pagar as parcelas do curso dele, pode ser que ele esteja enfrentando um problema e ele precisa de apoio. Nós tivemos vários casos aqui na FPCAF de alunos que perderam o emprego, isso aconteceu muito durante a pandemia. Quando a gente vê que ele está inadimplente e entra em contato, eles pedem ajuda, a gente chegou a trabalhar no projeto de recolocação profissional para eles. Então, acho que ouvir o estudante é muito importante. Às vezes ele evade porque não está conseguindo, né, manter o curso, tanto academicamente quanto financeiramente. Se a média do aluno ela está inferior à média da turma, a gente busca entender o que está acontecendo, por que ele pode estar desmotivado, se ele precisa de suporte acadêmico. Às vezes a gente está tendo um problema que é estritamente acadêmico, que está gerando insatisfação no aluno, e isso vai causar evasão. Isso são aproximações mais coordenador-aluno, professor-aluno, equipe administrativa-aluno, mas a gente também trabalha com modelos preditivos, que eles permitem que a gente enxergue uma probabilidade com base no perfil, no histórico do aluno, dele evadir. Então, eu já sei qual que é um aluno que tem uma probabilidade maior de evasão quando ele entra no curso. E esses alunos a gente acompanha mais de perto, a gente procura dar mais suporte para eles, né? A evasão é um problema que as instituições muitas vezes olham com um viés financeiro, mas quando a gente olha para a evasão, pode ser muito mais uma sinalização de problema acadêmico que a gente precisa tratar. E se um aluno evade, a gente está perdendo uma pessoa que entrou na instituição lá atrás com um objetivo, com um sonho de adquirir o conhecimento e se formar. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva de acreditar que nós estamos atraindo os alunos corretos, porque a gente tem um processo seletivo rigoroso de entrada, e uma vez que ele veio e ele se propôs a estar conosco, a gente não quer perder esse aluno, a gente quer ajudá-lo na trajetória até ele conseguir concluir o curso. Então, a gente faz muito esse trabalho, mas mais no sentido preventivo, sabe, Dani? E esse preventivo é sensacional, é o melhor dos mundos, porque é melhor a gente prevenir do que a gente ter que corrigir, né, Lu? E na FIPECAF, a questão da evasão, vocês têm uma área que cuida especificamente desse assunto, ou a questão da evasão é uma responsabilidade do coordenador do curso? A gente trata a evasão como uma responsabilidade de todo mundo, porque acho que ela passa por várias frentes. Então, quem trata diretamente os procedimentos de solicitação e trancamento acaba sendo o atendimento ao aluno, mas o coordenador extremamente envolvido em todo o processo e todas as áreas que são responsáveis por interações que podem gerar essa insatisfação e levar à evasão. Então, a gente falou de problemas financeiros. O financeiro é muito envolvido nas nossas discussões de evasão, porque eles estão diretamente negociando, às vezes, títulos de alunos que estão com uma dificuldade financeira.
o coordenador, ele está em contato direto com o aluno e ele sabe exatamente o que está acontecendo nas turmas. Os professores também, porque o professor está ali no dia a dia da aula, ele sabe se um aluno faltou 2 dias seguidos, ele precisa ter uma proximidade com o aluno para sinalizar isso para a equipe de coordenação, para a equipe de assistência de coordenação, para mim, para todo mundo. Então, a gente é muito envolvido nesse processo para tentar dar todo o suporte possível para o aluno seguir com a gente. E uma coisa interessante aqui, né, acabou aparecendo a palavra coordenador de curso. E na tua vivência, você já esteve como coordenadora de curso. E é importante a gente sempre lembrar que os negócios são o que são as pessoas que dele fazem parte, com ênfase para suas lideranças. E quando a gente olha especificamente para a arquitetura de uma instituição de ensino superior, como o papel do coordenador de curso realmente se torna estratégico. Ele é ali um gestor de uma unidade de negócio. E aí, Lu, se você puder comentar com a gente essa experiência como coordenador, como que vocês veem, quão estratégica é essa posição, como que vocês desenvolvem os seus coordenadores, as responsabilidades que estão com o coordenador. Muita gente acaba comentando, né, que o desejo é de um coordenador gestor, mas muitas vezes o coordenador do curso, ele tem mais ele tem mais uma inclinação acadêmica do que essa inclinação de gestão. Então, se você puder comentar para a gente, por favor. Acho que o coordenador de curso é um dos atores mais importantes dentro de uma instituição de ensino. Eu vim para a FPCAF para coordenar 2 cursos de gestão financeira e administração, para fazer a abertura desses 2 programas. E hoje, na posição de gestão, eu sei o quanto que é difícil a gente encontrar um bom coordenador, né? Eu acho que é um profissional que tem que ser multidisciplinar e tem que ser estratégico. Ele tem que ter um olhar acadêmico, mas, ao mesmo tempo, tem que estar muito antenado nas tendências de mercado, o mercado de trabalho está exigindo, especialmente na área de atuação do curso que ele coordena. Então, ao mesmo tempo, ele tem que ser um excelente gestor e lidar muito bem com as expectativas de vários atores, né? A gente tem a expectativa dos alunos de um lado, dos docentes, da equipe administrativa, então é muito difícil dosar esses diferentes interesses. E, além disso, a gente precisa ainda de um profissional que saiba acompanhar o mercado educacional, entender a legislação de ensino, as tendências de ensino do país. Então, eu acho que é um profissional muito difícil de ser encontrado e que tem um valor muito grande para o curso e para a instituição. E uma coisa que a gente fez aqui na Unifiob, Lu, que assim, se boa prática ou não, deu muito certo para nós, é que realmente é o que você falou mesmo, são competências muito distintas para você querer todas elas numa única pessoa. E o que a gente fez foi assim, a gente tem os coordenadores das escolas, os gestores das escolas, que são aqueles profissionais que têm uma vertical no curso em que coordenam, que faz a gestão, mas que tem uma inclinação mais para a gestão, prazo, resultado, números, metas, a questão do viés da captação, viés da permanência, enfim, orientação para projetos, construção de orçamento. Então, a gente tem os gestores das escolas que têm essa inclinação mais para a gestão. Mas cada gestor de escola tem os seus coordenadores especialistas em cada curso. Então, a gente como é difícil você ter num único profissional esses 2 mundos, o lado da gestão e o lado da academia, a gente, enfim, fez a nossa arquitetura com essas complementariedades que têm funcionado muito bem. Aí na FIPCAF, você tem um único coordenador ou você tem esses coordenadores adjuntos também? Hoje a gente tem um coordenador por curso, alguns coordenadores têm mais de um curso, mas sempre na mesma área de conhecimento, mas eles cuidam de todo o programa, eles são gestores quase que de uma unidade de negócio, que é o curso. A gente tem uma estrutura menor, então eu acho que a proposta que vocês têm ela é muito interessante, porque você consegue ter diferentes perfis atuando em diferentes funções. Mas como a gente tem uma estrutura enxuta, a gente tem coordenadores que acabam passando por várias partes do processo de ensino e da parte administrativa, mas eles têm, claro, o respaldo de outras áreas que têm uma atuação um pouco mais específica. Mas existe uma heterogeneidade que é muito clara no perfil deles. Então, quando a gente olha para a pós-graduação, por exemplo, que tem um grupo maior de coordenadores, existe muita troca, porque as visões são muito diferentes. E tem cursos que, por mais que sejam dentro de finanças e contabilidade, eles têm um viés um pouquinho mais específico. Então, a gente tem perfis heterogêneos que nos ajudam a tomar decisões e
trabalhar em projetos, em atuações diferentes. Mas hoje os nossos coordenadores, eles olham para uma área de conhecimento ou para um curso. E hoje você está numa posição de superintendência, então você faz parte ali da alta liderança. E a alta liderança parte da premissa de fazer gestão. E essa questão da qualidade tem tudo a ver com gestão, porque gestão diz respeito a fazer escolhas, assim como estratégia, mas qualidade também é uma questão de escolha. E aí, Lu, como que fica essa questão dessa equação de você equilibrar a qualidade com a questão da gestão dos recursos, e os recursos a gente sabe que são cada vez mais restritos, e a pergunta, que é a pergunta de milhões, se realmente existe um trade-off entre qualidade e escala. Eu acho que existe, Dani, acho que existe um trade-off entre qualidade e escala, mas eu diria que ele é muito influenciado por uma outra variável, é um outro cifrãozinho que a gente precisa colocar na equação, que é custo. É possível você ter escala com qualidade? Eu enxergo que sim. Mas para fazer um curso EAD de qualidade é caro. Para atender muitos alunos com qualidade, você precisa investir constantemente em tecnologia e em pessoas. E tem se falado muito sobre a variável de professor ou tutor por aluno no ensino superior do Brasil. Tem muitas instituições que escalonaram os cursos sem uma estrutura acadêmica, cresceram demasiadamente e aí acabaram tendo resultados insatisfatórios em algumas avaliações agora de ensino superior. Se a gente olha, por exemplo, a distribuição de notas do ENAD e pega alguns insumos ali do questionário do ENAD, fica muito nítido que as instituições de ensino em que o aluno percebe uma proximidade com o corpo docente, com a coordenação, eles tendem a ter um desempenho melhor no exame, quando a gente olha para algumas variáveis que sugerem essa interação, essa proximidade. E falando de pessoas, eu enxergo que mesmo no EAD, a gente precisa criar laços, criar engajamento, criar comprometimento, e a tecnologia nos dá ferramentas para fazer isso. Mas a interação e a sensibilidade humanas ainda são muito importantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente cria escala, eu preciso investir para conseguir suportar com tecnologia e com pessoas. Então, para mim, o trade-off está aí. Qualidade com gestão de recursos, pensando no custo que você tem para investir. Escalar um curso à distância, pensando em reduzir custo, em ter uma margem mais atrativa, eu acho que pode ser muito preocupante se você não estrutura bem essa questão de tecnologia e pessoas, sabe? Perfeito, Lu. E aí, como que você avalia os indicadores de qualidade da educação superior no Brasil? Tem muitos desafios pela frente. O processo de avaliação da educação superior brasileira, ele tem sido repensado. A gente vê o movimento dos órgãos reguladores para um passo para trás e uma tentativa de revisão de processos avaliativos. Eu vejo que no Brasil a gente gera muita informação valiosa, tem muitas bases de dados que são importantes para a tomada de decisão, mas a gente trabalha pouco com elas para pensar em tomada de decisão estratégica. Isso não só na área educacional, olhando para empresas também. Mas fato que tem uma base informacional muito grande, que eu acho que pode nos dar insumos para repensar o processo de avaliação, trazer evidências de quais são as características das instituições de ensino e dos cursos que permitem que os programas tenham bons indicadores de qualidade e sejam exitosos. Muito do que a gente falou aqui, mas colocar isso em informação para tentar simplificar um grupo de instituições de ensino que é muito grande e que é muito diverso. Então, acho que nesse ponto, um dos maiores desafios nesse momento é você criar um processo avaliativo que respeite a diversidade das instituições de ensino, dos cursos, dos alunos, das regiões, das áreas de conhecimento. E é difícil traduzir todas as particularidades num instrumento de avaliação, em um exame de desempenho. É difícil pra caramba. E eu vejo dois caminhos, né? Ou você aumenta a autonomia da instituição de ensino no desenho da estratégia dos cursos, e aí você garante que ela vai adotar e monitora de perto o desempenho e aderência da proposta com que está sendo colocada em prática, ou você aumenta a regulamentação diretamente e estipula critérios do que deve ser feito. E essa segunda opção, ela é difícil considerando que ela precisa refletir realidades muito diferentes, áreas temáticas totalmente diferentes. E o EAD, com esse crescimento e no pós-pandemia, ele cresceu de uma maneira diversa também. A gente tem formatos muito diferentes de cursos hoje.
O EAD, como a gente falou lá atrás, não é um EAD por si só. A gente tem várias modalidades de ensino à distância dentro do próprio EAD. Então, acho que existe esse desafio de entender como que vai ser gerado esse processo regulatório, considerando caminhos diferentes. Se eu vou dar mais autonomia ou se eu vou dar menos autonomia. E dando menos autonomia, como que eu consigo assegurar que eu estou monitorando da maneira adequada e respeitando a diversidade das instituições de ensino. E tem muito desafio pela frente, mas a gente precisa admitir que a gente já está mudando isso. Quando a gente vê exemplos como a FIPECAF, o NDB das séries Murá, a própria Unifeob, que eu tenho muito orgulho de falar sobre o trabalho que a gente realiza aqui, enfim, várias outras instituições que a gente pôde conhecer mais de perto, como elas trabalham, enfim, nesse espaço do podcast, a gente tem que admitir que a gente já está mudando essa realidade, que a nossa responsabilidade é muito grande, porque tem um caminho muito extenso pela frente, mas tem alguns elementos que a gente não pode abrir mão nesse caminho. Então, você trouxe a questão da tecnologia como facilitadora, a questão das metodologias de aprendizagem, que elas precisam se renovar. Hoje a gente tem um estudante com perfil diferente, com anseios diferentes, aprendendo de um jeito diferente, numa velocidade diferente. Essa questão dos índices de trabalhabilidade, como que a gente literalmente cola as instituições com as demandas do mercado de trabalho, e dentre aquelas dicas que você trouxe, né, para o estudante escolher por uma graduação, então, estudante, pergunta para o coordenador de curso da instituição que você está mirando, olha, me conta, né, qual é o índice de trabalhabilidade nesse meu curso, me conta quais são as empresas que esse curso tem parceria, enfim, então tem realmente vários elementos aqui que a gente não pode abrir mão, a questão da reputação, a questão da qualidade do corpo docente, e tem uma questão de investimento, Lu, assim como você muito bem colocou, na entrevista que a gente fez com o Mozart, que é uma das grandes referências em educação no país, o Mozart, ele falou uma frase assim que foi marcante, que não tem como você oferecer um curso de qualidade por R$ 59,90, por R$ 79,90, por R$ 99,90, porque aquilo que é bom parte do pressuposto de que também recebeu um investimento para ser bom. E lembrando que diploma ruim não abre portas. Então, Lu, a gente está chegando quase ao finalzinho dessa entrevista riquíssima, e uma pergunta que eu diria também que é uma pergunta de milhões. Quais são os desafios que você identifica sendo uma líder mulher? Acho que eu sempre tive em ambientes que eram majoritariamente masculinos, porque eu trabalhei em supply chain, só tinha homem praticamente nas minhas equipes. A área de finanças e de contabilidade são áreas que ainda tem poucas mulheres atuando, eu acho que está mudando, mas ainda é assim. E talvez na gestão educacional também. Mas sabe que eu raramente paro para pensar nisso no dia a dia? E eu lembro de várias situações em que eu terminei uma palestra, um painel com várias pessoas, ou reuniões, e que no final teve algum comentário, nossa, Lu, eu acho o máximo você estar nessa posição de ser mulher, ser jovem, no meio de homens, só tinha homem lá com você. E acho que em todas as vezes que me falaram isso, eu não tinha reparado. Né? Eu acho que isso faz com que, em alguns momentos, a gente não dê espaço ou abertura para algumas situações acontecerem. Mas é claro que ainda assim acontece, né? A gente passa por algumas situações que são desagradáveis, ou em um primeiro momento existe um estereótipo e a gente tem que provar e se esforçar um pouco mais. Mas acho que a gente sempre tem que acreditar que se a gente está numa determinada situação é porque a gente mereceu estar lá, construiu algo para isso, né? E as oportunidades, elas podem ser diferentes, talvez a gente tenha que se esforçar às vezes um pouco mais, mas isso é verdade não só para uma questão de gênero, acho que para oportunidades de vida também, considerando condições socioeconômicas, por exemplo. A gente tem aqui na FPCAF um programa social, e uma das iniciativas que nós temos é um programa de bolsas, que normalmente nos traz alunos que são brilhantes, mas que às vezes sustentam ali uma família de 4, 5 pessoas com um salário mínimo, e são os primeiros que estão conseguindo ter uma educação superior na família, muitas vezes no círculo social que eles têm. E eu acho que é muito difícil a gente dizer que essa pessoa ela vai ter a mesma facilidade que uma outra que já teve condições e uma estrutura financeira e familiar que incentivou muito mais ele buscar um ensino superior e ter condições de ir para o mercado de trabalho. O esforço que eles fizeram para chegar até aqui, com certeza foi maior do que de outras pessoas que também estão com eles, né? Mas eu tenho certeza que eles vão chegar lá.
Então, acho que tem muito de você conseguir agarrar as oportunidades e acreditar se você chegou em determinado lugar é porque você buscou isso e mereceu. Então, eu já enfrentei, claro, situações que são mais difíceis, mas talvez eu não tenha parado para pensar muito nelas durante o processo. E você sabe, Lu, que realmente as estatísticas elas mostram que as mulheres elas estão em minoria no board, elas estão em minoria nas áreas financeiras, elas estão em minoria nas áreas de tecnologia e nas posições de alta liderança. Então, Lu, assim, te trazer uma mensagem minha da revista para você, que é um privilégio realmente te entrevistar, um privilégio realmente ter você aqui com a gente, acompanhar esse trabalho sensacional que você vem realizando. Essa mesma pergunta a gente fez para séries no podcast anterior, e tinha um contexto ali que a gente trouxe, né, que uma universidade dos Estados Unidos, Lu, fez uma pesquisa, e essa pesquisa provou que quando homens são bem-sucedidos, ambos os sexos gostam dele. Mas quando mulheres são bem-sucedidas, ambos os sexos não gostam tanto assim dela. Então, quando a gente vê realmente uma mulher, sabe, que alcançou aquilo que talvez outras não conseguiram, como essa mulher se torna referência, se torna fonte de inspiração e de energia para todas as outras. Eu, particularmente, acredito que um dos grandes desafios, eu venho desse lugar também. Nossa, eu não tinha reparado nessas diferenças, assim, foi uma coisa que eu nunca joguei luz na minha vida, sabe? Se essas diferenças existiram, eu não estive para elas, e muitas vezes o fato de você não considerar não atrapalha, ajuda, né, Lu? Porque aquilo que a gente joga a luz acaba crescendo. Mas eu sempre digo assim que talvez um dos maiores desafios para a questão da gestão profissional da mulher, da carreira, né, da profissional mulher, essa rede de apoio, né? Com que rede de apoio eu posso contar na minha casa? Se eu sou mãe, qual é a minha rede de apoio para me ajudar a cuidar dos meus filhos? Então, essa rede de apoio acaba fazendo toda a diferença, e que nós juntas, que a gente se torne rede de apoio para outras mulheres também, né, Lu? Com certeza. Lu, agora partindo para perguntas de interação final, se você fosse abrir uma faculdade do zero, como ela seria? Tem muita pergunta difícil, Dani. Acho que seria uma faculdade com bastante investimento em tecnologia, com muita sinergia com profissionais de mercado, trazendo ideias de demandas profissionais nesse processo de formação, talvez tentando ter processos acadêmicos desenhados de maneira muito centrada no aluno, dando autonomia e flexibilidade nessas trilhas de aprendizagem, algo mais inovador nesse sentido. E, claro, dependendo muito da área de atuação, do público-alvo, mas acho que em linhas gerais seria isso. Por que fazer faculdade? Acho que é imprescindível fazer faculdade, não só na faculdade, mas continuar estudando e aprendendo a vida toda. Um curso superior muda sua forma de pensar, seus relacionamentos interpessoais, te abre um leque de oportunidades novas. Eu vejo hoje um movimento que prega a não necessidade de formação, que é bobagem passar 4, 5 anos fazendo uma graduação, que você pode aprender tudo sozinho, que quem realmente é bem-sucedido não estudou, e é um discurso que eu acho tão nocivo para os jovens, é a ilusão de que porque uma pessoa que não estudou conseguiu se dar bem, na média isso vai acontecer. E o ensino, ele muda vidas, ele muda pessoas. Então, eu acho que fazer uma faculdade e continuar aprendendo e se desafiando é imprescindível, deveria ser, estar na pauta de todo mundo de vida. E realmente o que a faculdade ensina para a gente, senão a competência mais importante da vida da gente, que é aprender a aprender. E tem uma pesquisa, Lu, que é assim, logo pós-pandemia, a gente teve ali um momento que muitos profissionais de tecnologia, eles tiveram seus contratos rescindidos, mas essa pesquisa mostrou que a maioria de quem teve o seu contrato rescindido era de quem não tinha uma formação superior. Porque, por exemplo, pegando esse nicho da tecnologia, eu posso saber fazer, mas dependendo do projeto em que eu vou atuar, da complexidade desse projeto que eu vou atuar, eu preciso de uma profundidade, realmente foi o que você comentou, eu preciso de uma visão mais estruturada sobre aquilo que eu estou lidando. Então, realmente, a faculdade não é só uma questão de conteúdo. Imagina, conteúdo é só um detalhe.
Faculdade é visão de mundo, é relacionamento, é realmente uma questão de ascensão pessoal em primeiro lugar e também profissional. E Lu, você assim que vem de uma linha de ser apaixonada por estudar, por aprender, deixa pra gente uma dica de livro, uma dica de TED Talks, uma dica de um evento, de um curso, né, que você fez, que possa realmente fortalecer as pessoas nessa questão que a gente discutiu aqui, que é esse compromisso com a qualidade. Pode fugir um pouquinho do usual, Dani? Super, super podemos. Eu gosto muito de ler sobre comportamento quando eu estou nas minhas horas mais vagas, fugir um pouco do universo de finanças, econometria que está ali no meu dia a dia de ensino, né? Então eu leio muito sobre comportamento e acho que tentar entender como que a gente cria vínculo, como que a nossa cabeça funciona em resposta a algumas adversidades, é muito importante. Então eu citaria 2 livros que eu li recentemente, que eles trazem esses insights complementares, talvez sobre como que neurociência das emoções, do comportamento humano, eles podem nos ajudar a entender, compreender e trabalhar com gestão de pessoas mesmo. Acho que se a gente entende o ser humano, a gente consegue ser um gestor melhor e entender como que a gente se posiciona em alguns momentos também. Então, tem um livro que eu li no ano passado, que chama Geração Dopamina, que fala sobre como que esse equilíbrio no sistema de recompensa é importante para a gente evitar alguns vícios, alguns esgotamentos emocionais. E eu vejo que tem muita relação com o impacto da tecnologia e das redes sociais nessa amplificação de comportamentos que às vezes são aditivos e repetitivos. E se a gente pensa em EAD, a gente precisa compreender muito isso. Às vezes a nossa falta de foco vem de um excesso de conteúdo que é ofertado nessa realidade que a gente vive. E o outro livro, que talvez seja um pouco mais leve, eu li mais recentemente. Ele é escrito por 3 professores que são de 2 universidades da Califórnia, e ele chama A General Theory of Love. Deve ter tradução, talvez seja uma teoria geral sobre o amor, mas fala sobre neurociência de afeto e de relacionamentos, como que a gente cria vínculos, que é um tópico que a gente abordou bastante aqui hoje, e essa questão do porquê que a gente tem dificuldade de criar vínculos remotamente. Então, falar de ensino à distância, de entender um pouco desse comportamento é importante. Dá para fugir um pouco do usual ali de finanças e econometria e gestão nessas 2 indicações, mas acho que é sempre bacana ler um pouco sobre comportamento humano. Adoramos as dicas, Lu, até porque em momentos de orientação para a tecnologia é importante a gente lembrar que o futuro é humano, o nosso superpoder é ser humano, e uma coisa super bacana é que as pessoas são mais importantes, então a gente precisa começar pelo começo. Simon Sinek fala uma frase assim genial que fala o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, então se você não entende de gente, você não entende do negócio. Muitíssimo obrigada, e agora conta pra gente onde a gente te acha. Dá para me achar no LinkedIn, a gente pode deixar o contato embaixo. No Instagram, algumas coisas também estão por lá. E sempre em publicações, gosto muito de colaborar aqui com a revista Ensino Superior também. Acho que é isso. Lu, a gente não tem como te agradecer, então o meu muito obrigada, o nosso muito obrigado enquanto revista Ensino Superior. De novo, o nosso time te recebe com muita honra, com muita alegria, é um privilégio te ter com a gente, e realmente continue fazendo esse trabalho diferenciado, orientado de verdade para a qualidade, que é o trabalho que vocês fazem aí na sua instituição. Inclusive, um abraço e super parabéns para toda a comunidade da FIPECAF. Estamos encerrando, então eu vou passar para que você possa deixar uma mensagem final para nós, por favor. Dani, eu queria te agradecer muito pela troca de ideias, pelo convite. Eu admiro demais o trabalho de vocês, o conteúdo que é produzido. É uma honra mesmo para mim estar aqui hoje e também em nome da FIPECAF. Realmente é um trabalho diferenciado que vocês fazem sobre o ensino superior no Brasil. Então, obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha colaborado com o pessoal. Sem sombra de dúvida, Lu. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Somos a revista Ensino Superior, que há 25 anos faz a maior e melhor cobertura de notícias da educação superior. Acreditamos que produzir conteúdo de relevância é uma maneira da gente mudar o mundo para melhor. Então, que você possa acompanhar esse conteúdo gerado pelo Spotify, também pelo YouTube, e acompanhar também todos os conteúdos que a revista gera
por meio das nossas páginas no LinkedIn, o nosso site, o app da revista, que é um app sensacional. Então, compartilhe esse episódio com o maior número possível de pessoas. E já que a gente se propôs a falar sobre qualidade, vamos encerrar deixando aqui uma pergunta, um NPS para os dirigentes das instituições de ensino superior. De 0 a 10, o quanto você recomendaria a sua instituição se você precisasse matricular as pessoas que você mais ama na sua vida, seus filhos, seus familiares, para pensar, para refletir. Muitíssimo obrigada e até o próximo.